todo mundo está falando sobre a Isabelle Vidal, uma influencer que estava denunciando um certo outro influencer até 2 dias atrás e que postou um vídeo falando que tinha sido. Até que todo mundo viralizou na internet essa história. E é aí que eu tô com essa pergunta, porque será que tem algo de errado nisso? Será que ela ou alguém está mentindo nessa história? Vem comigo porque hoje eu quero acrescentar mais coisas em toda essa fofocada que está acontecendo. Eu gostaria até de começar aqui dando um disclaimer, desculpem ter sumido uns dias. Eu ainda tô mal porque uma pessoa muito importante para mim acabou falecendo. E se eu tiver com a cara inchada e com a voz um pouco trêmula, é porque ainda não fazem 48 horas e não foi nenhum enterro, e eu tô esperando aqui o enterro rolar. Só que eu preciso de algo pra me ocupar, esquecer um pouco isso pra amenizar antes que eu surte mais uma vez de choro. Então, espero que todos vocês compreendam. E eu quero muito falar sobre esse caso porque eu parei pra tentar me distrair dessa espera. Eu vi toda essa comoção com a Isabela Vidal e tudo começou com esse vídeo, né? Na verdade já tinha começado antes, mas foi nesse vídeo que acabou falando que ela tinha sido e que envolveu um motel, envolveu um monte de coisa, envolveu a acusação do Ítalo Santos. Enfim, eu não tô aqui para julgar quem cometeu um crime ou não, porque eu comecei a dar uma olhada e eu percebi que tem coisas nessa história que estão estranhas e que poucas pessoas estão vendo, então eu quis trazer. Então, caso você não saiba, vamos começar falando sobre o caso, né, da Isabelle Vidal. Angela Vidal, desculpa, gente, eu confundo esse nome Vidal com uma personagem de filme. Isabelle Vidal é uma influenciadora que começou a expor o Ítalo Santos. Se você não conhece o Ítalo Santos, ele é um outro influenciador que tá aqui nas redes sociais. Ele é conhecido por adotar adolescentes e levar dentro da sua casa. E sabe o que é estranho? Eu nunca sabia na vida sequer que o Ítalo Santos existia. A internet é tão grande e ela é uma bolha tão grande que mesmo você conhecendo as maiores pessoas da internet, você ainda não conhece todas as maiores pessoas da internet. É muito estranho isso. E explorar esses mesmos. Ele pega esses menores de idade, faz vídeos explícitos com um teor. Tudo remete a uma certa exploração. Ítalo Santos, que agora, dia 27, tem uma matéria aqui do Polêmica Paraíba, revelou que sua filha, entre aspas, porque ele capta, né, crianças e adolescentes para sua casa, ou paga, ou dá dinheiro, ou compra carros, ou compra comida, ou paga tudo para os pais e trazem elas para suas casas e as meninas ficam lá feito, vamos supor, parecem mais escravas sexuais. Influenciador Ítalo Santos é acusado de assédio moral e sexual. E ela começou. É uma acusação muito grave, tá? Aqui eu não vou acusar de nada, até porque, como eu disse, eu não conhecia o conteúdo, mas pelo que todo mundo falou que é esse conteúdo, é minimamente questionável, tá? Questionável a gente pode questionar. Eu não tô aqui pra falar se ele fez ou algo não, porque, como eu disse, não sei. Eu acho que a história tá muito mais ligada à Isabelle Vidal no momento, porque vários desdobramentos estão acontecendo. A usar a influência dela para denunciar este caso que está acontecendo há muito tempo e ninguém fala sobre. E ela começou a receber ameaças, tanto para ela quanto para a família dela. Ela veio a público, expôs as ameaças, expôs que a família dela e ela estavam correndo perigo. E nessa madrugada, ela sofreu um abuso. Ela foi. Segundo informações que estão rolando, era uma pessoa que iria ajudar ela com o caso, que tinha contatos importantes e que ia ajudar a chegar no Ministério Público, coisas do tipo. Eu não sei direito a veracidade disso, mas é o que está circulando nas redes sociais. E eu tô aqui para pedir para vocês, por favor, não vamos parar de falar sobre isso. Todas as pessoas que tentaram falar do Ítalo Santos foram ameaçadas de processo e não puderam continuar falando. E agora, quando a Isabelle Vidal consegue uma exposição muito maior para esse caso, isso acontece. A gente não pode parar de falar desse assunto pela Isabelle e também por tudo que tá acontecendo lá na casa do Ítalo Santos. Oi, gente. Aqui eu acho que vale eu dar um ponto que é o fato de ter se estourado tudo isso é o que tá causando a maior estranheza pra mim nessa história toda, porque de fato, pelo que disseram, todo mundo que fala do Ítalo Santos é processado. Por isso que aqui eu nem vou falar dele, tá? Sinceramente, não vou dar minha opinião sobre algo que eu não conheço. Mas as pessoas dizem isso. E isso causa uma certa estranheza, porque esse foi o único caso que estourou de fato, sem ter sido abafado com uma certa eficiência, né?
dessa maneira. E a gente vai chegar ainda nesse cara, né, que ela falou que fez isso com ela, e também sobre mais coisas que estão acontecendo, que é aí onde eu quero entrar muito forte. Eu acho que eu vou chegar aqui primeiro. Esse caso, ele acabou chegando na Erika Hilton, né, que é a nossa ilustríssima deputada, né, que consegue trazer algumas pautas que são muito importantes, não só para os trabalhadores, mas também pautas da internet para a esfera jurídica e política do nosso país. Vamos ver o que aconteceu até agora. Isabelle, vocês não param de me marcar, eu já falei várias vezes que eu não vou ficar reagindo aos vídeos que o tal ex-assessor postou, não vou reagir ao vídeo de 1 hora do Guga Figueiredo. Não esperem isso de mim, eu já dei meu pronunciamento ontem que eu não ficaria entrando nesse caso, porque chegou num nível aonde isso precisa ser tratado diretamente com a justiça. Eu já disse também que no meu lugar, na minha posição, só posso oferecer a minha empatia, né, e a minha compaixão pela Isabelle, que está passando por esse momento, e que o trabalho disso, de dizer quem é culpado e quem não é, e de absolver ou não qualquer pessoa, é da polícia e da justiça. Eu acho chato também ficar impressionando todos os influenciadores, todos. Você entra em todos os perfis, a pessoa tá gravando uma publicidade, falando sobre alguma coisa, tá lá, justiça pro Isabelle. Vocês têm que ter paciência e calma. Não podem ficar também forçando as pessoas. Erika Hilton postou isso aqui, que ela já está sabendo, que vai procurar o contato da Isabelle e que vai analisar com o jurídico um caminho para ajudá-la efetivamente. Então, a partir de agora, parem de ficar justiça por Isabelle, porque se está agora com a atenção da Erika Hilton, vocês não tenham a menor dúvida, porque ela sendo errada ou não, culpada ou não, ou vítima ou não, a Erika Hilton vai dar uma satisfação, porque ela está se envolvendo nessa história. Então, assim, gente, o caso sendo denunciado era do Ítalo Santos, virou uma outra coisa sobre a Isabelle, porque foi uma denúncia muito séria, né? Eu jamais, mais uma vez, não vou oprimir, criticar a vítima sobre ela estar em surto ou não. Se ela diz ter passado de fato o que ela passou, quem não estaria em surto, né? Eu já teria, eu acho que me tacado da janela. Então, assim, tenham paciência. Tenham paciência. Não queiram ser advogados de ninguém. Eu vou parar aqui porque é onde eu quero chegar nessa história, onde começa o que ninguém tá vendo. Tá tendo muito esse negócio na internet que ela tá em surto, que tudo que ela falou é mentira. E o que me é engraçado é que isso começou como uma denúncia de uma esfera muito maior sobre o Ítalo Santos. E de repente isso começou a se virar contra ela, do sentido muito das pessoas falando que era mentira e tudo mais. E é aqui que tá me pegando um pouco dessa história toda. Por que que essa história tá sendo voltada com tanta rapidez contra ela? Não estou nem dizendo que ela está falando a verdade ou não, o que aconteceu ou não. Mas a velocidade com que isso aconteceu me faz questionar um pouco sobre quem que tá fazendo isso voltar contra ela. A quem interessa que toda essa história deixe de ser sobre a denúncia que ela fazia para ser sobre ela. E vai piorar, tá? Eu queria mostrar isso daqui por causa que agora chegou nessa esfera jurídico-política, mas que não significa que a gente vai ter uma resposta certa. Porque algumas pessoas realmente têm muito dinheiro e muita influência. E não só isso, a cultura de um país muda muito. E toda vez que uma mulher, ela tem esse tipo de ato contra ela, a primeira coisa que a nossa cultura diz é: tá querendo fama e atenção. Porque afinal de contas, a mulher nunca pode ser vítima de nada, ela sempre é culpada. Então, bora lá para mais coisas, porque aqui é onde as pessoas estão começando a utilizar isso da Isabelle contra ela. Essa gravação de live onde a Isabelle Vidal estava no Airbnb e ela estava ouvindo passos e simplesmente tamparam a visão ali do olho, daquele olho mágico, sabe? Agora vamos falar sério sobre isso, gente. Muita gente tá dizendo assim: mas a mídia não tá falando nada sobre isso. Gente, eu dei um Google com menos de segundos aqui e consegui ver muita gente falando sobre isso. Só que a mídia, ela prefere se abster de dar algum tipo de opinião pelo fato da credibilidade que ela tem. Exemplo, vocês foram ver o vídeo do Guga Figueiredo, onde ele entrevista ali o Matheus Ferreira? Esse Matheus Ferreira, pelo que entendi, ele é o ex-assessor que era o cara que ia ajudar a Isabelle, só que ela tá acusando ele de ter feito isso com ela, né? De fato. Que é o assessor do político que ela falou que supostamente ela
Ele também teve acesso ao laudo, onde confirma que ela não quis fazer o exame ginecológico, por afirmar que não ocorreu nenhum tipo de... Eu falo assim por mim agora. Essa é minha opinião. No começo, quando ela tava falando sobre o Ítalo Santos, eu pus minha cara aqui a tapa, falei sobre os vídeos, expliquei aqui pra vocês. E quando ela disse que foi, eu acreditei aqui porque eu sempre acredito na vítima. Porém, a gente não pode afirmar nada aqui na internet. A gente não pode afirmar nada. Porque a gente, como influenciador, que não tem um corpo jurídico muito grande, ou simplesmente não tem, pode dar muito ruim pra gente. Então eu vou aguardar ter mais desfecho desse caso, ter mais provas, porque pelos vídeos que eu vi, simplesmente ela não tá em si, gente. Desculpe falar aqui, mas você percebe. Ela falou de Alexandre de Moraes, falou de outras coisas assim que eu, tipo, não fazia sentido nenhum. Então eu vou me recolher, aguardar e esperar, pra depois eu falar sobre esses fatos. Aqui é o grande ponto que eu queria entrar de toda essa história que não me bate, que é onde eu acho que tem coisa errada. E aqui eu não vou acusar ninguém, eu só vou mostrar os pontos que são minimamente não orgânicos nessa história. Vamos lá. Ela diz, né, que aconteceu isso, ela diz, eu não tô acusando ninguém de nada. E teve esse negócio dela, né, do vídeo que ela postou do olho mágico e não sei o quê. Ela já tá há um tempo postando sobre estar sendo perseguida, que a família também estava sendo perseguida, e que ela já estava se sentindo meio acuada de uma certa forma. Falam que ela está entrando em surto. Só que daí, esse questionamento que ele faz, pra mim é um questionamento meio, como eu posso dizer, uma maneira que não seja rude, né? Que eu não tô exatamente no meu melhor estado emocional. Uma mulher não precisa ter penetração pra ser violada, assim como um homem também não, assim como uma criança, independente do sexo, não precisa. Você pode ter o seu corpo violado mesmo sem penetração. E não precisa ser nem isso. Você pode ter uma penetração e que não seja nem humana. Tipo, pode ser um copo que a pessoa vai lá e faz de sadismo. Pode ser, sei lá, uma cenoura, um cabo de vassoura, sabe? Não necessariamente precisa ter isso para ser considerado uma violação do seu corpo. E deveria ser meio óbvio isso. Quem tenta sempre ouvir primeiro a vítima deveria ter essa noção. E estão usando isso de argumento com essa história do olho mágico para dizer que ela está em surto. E se ela tiver, significa que ela está mentindo? Porque convenhamos, se você está denunciando um esquema, né, que ela diz que é, não afirmo que é, mas na cabeça dela, ela achava que era. E se ela realmente começou a receber essas ameaças, se ela começou a ser coagida, se aconteceu isso com ela, o que que você esperava que uma pessoa estivesse? Que ela estivesse bem? Eu acabei de perder uma pessoa muito importante pra mim. Vocês esperam que eu esteja como? Pulando de alegria, soltando fogos? Isso tá me pegando, principalmente porque eu tô vendo isso de fora. Agora, no momento em que eu vejo o quanto que eu tô fragilizado pelo que aconteceu comigo, que é essa perda, eu sinto que eu não estou no meu momento melhor da vida. E daí a mulher que passou por tudo isso, que é muito pior do que eu tô passando, tá todo mundo utilizando da cabeça dela tá mal pra falar que ela tá mentindo, que tudo que ela falou é uma mentira, é um argumento muito raso e, de certa forma, não tem nenhum embasamento, nem faz sentido com a realidade. Só que tá todo mundo comprando. E eu tô vendo vários comentários. Eu vou até ver se eu consigo achar um que tava tendo um monte a hora que eu vi. Ah, eu não acho que eu não vou achar aqui. Mas é nos comentários que eram umas mãozinhas assim, sabe? Falando, tipo. É, Isabelle, sabe? E eu tô assim, sabe quando parece FLOD, algo muito organizado pra tentar descredibilizar ao máximo e que não é orgânico, parece ser muito organizado? Tipo quando falaram que as eleições iam queimar a Bíblia, se o Lula ganhasse, e até hoje ninguém queimou porque não faz sentido, existe Bíblia digital. Como se alguém ia deixar de tomar a Bíblia porque pegaram um livro e queimaram. Como se não tivesse 1 milhão de cópias em todos os meios que existem do mundo. Sabe, não tem
sentido lógico. E muita gente tá caindo nesse papo muito fácil. O que me faz ver que existe um movimento organizado para descredibilizar ela. E muito rápido, e muito eficaz. E eu não tô nem falando que o que ela tá falando é certo, o que ela denunciou de fato é verdade. Eu nem tô falando que o que aconteceu com ela de fato é verdade. Porque pra mim nessa história, o que tá me pegando é isso. É esse movimento muito organizado, muito eficaz, que tá fazendo com que as pessoas estejam se voltando muito rápido, sabe? Num período muito curto de tempo, utilizando provas e lógicas que nem sequer fazem sentido com a realidade. Você já parou pra pensar por que isso acontece? E outra, é tão clássico, tão clássico você tentar descredibilizar uma pessoa falando que ela tá louca, porque normalmente, quando uma pessoa está lutando contra esse tipo de denúncia que ela tá fazendo, não do que aconteceu com ela, mas do outro influenciador. Eu não, e aqui de novo, eu não estou falando que ela falou que ela está certa, que ele está certo, eu não estou imputando nada a ninguém, estou pegando o cenário, sabe, a situação. Vocês acham que acontece o que quando uma pessoa tenta lutar contra o. Quando uma pessoa tenta lutar contra quando essa pessoa tenta lutar contra tudo, que é uma coisa organizada, que dá muito dinheiro e que é um crime. Acontece isso. Você cerca a pessoa, você tenta calar a pessoa. Se você não consegue, você começa a endoidar a pessoa. Até o momento que essa pessoa não vai mais conseguir se controlar, que ela vai estar tão fragilizada mentalmente que você pode usar os passos dessa pessoa para acabar com a imagem dela publicamente. Não é o que a gente vê acontecendo o tempo todo. Não é o que a gente vê acontecendo com a própria Britney Spears. Eu não entendo por que que ninguém tá se atentando a isso. E é que eu nem sei se de fato, dessa história toda, o foco de quem supostamente está fazendo isso contra ela tem a ver com o Ítalo Santos. Porque ela pode ter mirado nele, mas talvez ela estivesse acertando em outra pessoa também. Ou em outras pessoas. Pensem um pouquinho antes de mudarem de opinião ou de criarem uma verdade. Porque o movimento como as coisas acontecem, muitas vezes, principalmente na justiça e na política e na mídia em que nós vivemos, quer dizer muito mais sobre o que realmente aconteceu do que o laudo que vão dar pra gente no final de toda essa história. E o que que você acha sobre isso? Você tá caindo nesse movimento? Você tá achando que ela tá louca? Você acha que ela tá certa, que ela tá mentindo? Me conta aqui nos comentários. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e eu vou tentar voltar, tá bom? Mais rápido. Assim que eu acho que passar o funeral, eu vou estar bem de novo. Então, fiquem bem. E é com esse questionamento que eu finalizo esse vídeo.